Olá, seja muito bem-vindo. Sou Pedro Caramês e seja bem-vindo a mais uma edição do projeto 1730. Este projeto que pretende dar voz aos autores, mostrar o que de melhor se escreve em língua portuguesa e esse trabalho tem sido também apoiado por algumas das editoras. Hoje aqui com o apoio também da Lidl, uma das grandes editoras portuguesas que de alguma maneira tanto tem contribuído para a educação e para o conhecimento de tantos profissionais lusófonos aqui. Hoje trazemos um livro especial, como são todos os livros, Neurociências, Inteligência Emocional, aplicação à educação e às organizações. E claro, não poderia deixar de trazer aqui um convidado especial, o autor. É verdade, João? Muito obrigado por teres aceito Pedro. Aqui o desafio de estarmos juntos aqui e podermos falar um pouco sobre o teu mais recente filho. O teu mais recente filho. João, olha, gostava que nesta primeira instância pudesses de alguma maneira partilhar com a comunidade que se vai juntando pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo YouTube, e uma comunidade que está agora a perguntar-se, mas quem é o João Ascenso? João, fala-nos um bocadinho sobre ti, por favor. Ok, olha, esse sotaque, como vocês podem ver, ele é um sotaque brasileiro, mas eu sou português, embora eu tenha nascido no Brasil, minha família toda portuguesa. Fui morar aos 15, 16 anos para Portugal, fiz toda a minha formação científica em Portugal, em psicologia no ISCTE. Depois, segui toda a minha carreira na área da educação para executivos, na área da psicologia organizacional, e trabalhei muitos anos, cerca de 17 anos agora, em educação para executivos e formação profissional, sobretudo em áreas de liderança e áreas de comportamento organizacional nas empresas, né? Trabalhei também 10 anos no Laboratório de Neurociências no Brasil, em parceria com a Universidade de Stanford, e com base nessas, e também trabalhei na Universidade de Nova York, em Abu Dhabi. Neste momento estou trabalhando na China e também ligado à Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E temos bastante experiência profissional internacional em Portugal, Brasil, em África, agora no Médio Oriente, na China e também nos Estados Unidos, né? E basicamente a ideia, a minha carreira toda foi na psicologia organizacional aplicada à formação, né? E também agora combinando com a área, como eu passei 10 anos no Laboratório de Neurociências também, junto com uma Business School no Brasil, a ideia é trazer todas essas ideias de neurociências para, não só para o conhecimento geral, né? Mas também aplicando ela na área da psicologia aplicada nas empresas e também a educação. Um trabalho, ou seja, João, dirias aqui que este livro acaba sendo também um corolário também de todo esse capital de experiências que foste acumulando em todas as realidades. É verdade. Uma experiência muito rica em termos multicultural até, né? Foram 10 anos como aprendiz no laboratório de investigação, né, junto com a Universidade de Stanford, a nível de parte mesmo científica de neurociências, e também conjugado com a experiência profissional no terreno, com as turmas todas, a nível de formação profissional, né? Seja nas empresas, seja a nível de desenvolvimento pessoal também, mas sobretudo a nível de educação para executivos. E agora estamos entrando também na área de projetos de desenvolvimento em África, também aplicando os conhecimentos todos da psicologia aplicada e conjugando ela com as neurociências também. João, estava eu dizendo que toda aqui também esta experiência que retratas aqui neste livro, ele acabou também por receber aqui um prefácio de alguém que se calhar as pessoas não estão tão eventualmente sensíveis para quem é este Richard Boyatzis, que provavelmente também já agora, e que prefaceia o livro, e que é também provavelmente uma figura que provavelmente podes aqui dar só uma... Claro. As pessoas já ouviram falar no Daniel Goleman, né, na área da inteligência emocional. Exatamente. Daniel Goleman é um nome muito mais conhecido. Mas o que as pessoas não sabem é que todas as ideias do Daniel Goleman foram validadas cientificamente pelo Richard Boyatzis. Eles são amigos já há mais de 50 anos, e todas as ideias do Daniel Goleman, que foi o primeiro grande divulgador do conceito de inteligência emocional, foi validado no laboratório de investigação, em 15 anos de investigação,
pelo Richard Boyatzis. O Richard Boyatzis foi colega dele na Universidade de Harvard, foram os dois alunos de doutoramento na Universidade de Harvard, ele e o Daniel Goleman, né? E o Richard Boyatzis foi o que validou cientificamente, deu validade e dignidade científica à área da inteligência emocional. Porque se corre muito risco dessa área ficar muito banalizada, né? Virar coisas cor-de-rosa, coisas um pouco infantis, e realmente ele deu uma dignidade com muita seriedade ao estudo científico da inteligência emocional, né? Ele fez um programa de investigação que durou 10 anos, só para criar um modelo de competências de inteligência emocional nas empresas. Ele é a maior autoridade mundial na área das competências. Todo mundo já ouviu falar na palavra competências nas organizações. Graças a esse senhor, o professor Richard Boyatzis, é que foi criado esse conceito e validado a nível internacional. Então, é uma figura que, para mim, na minha carreira, foi alguém muito importante na minha carreira, como uma espécie de um mentor intelectual, né? E que me deu a honra de fazer o prefácio desse livro também. Exatamente, ou seja, ter uma sumidade assim tão grande, quase que... Foi uma honra para mim, né? Exatamente, aliás. E tenho também a alegria de trabalhar com ele agora em África também, em projetos de liderança com inteligência emocional, em projetos financiados pelos Estados Unidos, em que nós estamos a trabalhar juntos. Ele é um mentor intelectual e eu entro no terreno para dar formação aos profissionais, né? João, então já acabaste por compartilhar um pouco que este livro eventualmente é também um resultado de todas estas experiências que de alguma forma foste tendo aqui. Este livro saiu de alguma, digamos, proposta editorial, ou acabaste por também houve aqui alguma coisa que tenha sido o toque que disse... Não, olha, foi interessante porque eu chamo isso de um namoro mútuo, não é? Em que eles também demonstraram algum interesse num livro dessa natureza. Eu fiz uma proposta de um índice, de um conteúdo, né? E a proposta foi vista com muito agrado, né? Eu sou muito grato à editora Pacto, que faz parte do grupo da Lidel, pela generosidade de todos os seus representantes, né? Pela generosidade de terem aceito isso. O engenheiro Frederico Andes, a qual... Exatamente. E a Sandra também, que foi a editora, que nos ajudou imenso. João, deixa eu só dizer que a Sandra também deu apoio a mim já há quase 10 anos. É mesmo? Quando publiquei meu primeiro livro com eles também, em 2013. São pessoas fantásticas. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com eles. E tem sido uma experiência fantástica para mim. Né? Sim. A Rita, a Luísa, enfim. Exatamente. São tudo pessoas muito, que têm muito contribuído também para toda esta escrita que se tem feito em Portugal, e trazendo, obviamente, aqui coisas de qualidade, instrumentos, né? E, João, instrumentos importantes para o desenvolvimento das organizações, para o desenvolvimento de um país, de uma nação, do mundo. Eu sempre fui um super fã dos livros, e a importância que eu sinto também que eles têm para todos, não é? Seja para o indivíduo, seja para as organizações. João, como é que acabaste por favorecer este processo de escrita? O livro tem, para quem não sabe, o livro tem mais de 200 páginas, sendo que para os amantes aqui de outras leituras, o livro tem quase 30 páginas de referências bibliográficas. Obviamente, quem está muito ligado à vertente académica não poderia deixar de dar essa sustentabilidade, não é? Aqui por este caminho. Mas como é que foi o processo de escrita? Olha, eu vou ser bem direto e bem sincero. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu costumo dizer que foi um parto difícil. A criança custou muito a nascer, porque, na verdade, a versão original do livro tinha o conteúdo de 2 livros. E o primeiro feedback que eu recebi da editora foi que está demasiado grande. Então, e aí, quando eu fiz o corte, dá para 2 livros. Eu já tenho material para um outro livro, para um segundo livro. Né? Foi difícil, por quê? Porque há muita informação de neurociências que é praticamente desconhecida do grande público, praticamente desconhecida mesmo entre os psicólogos, né? Os psicólogos organizacionais, os psicólogos da educação. Em Portugal, praticamente é uma área que não tem ainda muito conhecimento nessa área. Né? Os laboratórios de psicologia da Universidade de Stanford, Yale, Harvard, já estão trabalhando com neurociências há cerca de 15 anos.
Então, nós estamos um pouco com uns 15 anos de atraso aí, né? Então, eu quis levar ao público português, não só aqueles que fazem psicologia experimental tradicional das universidades portuguesas, mas também ao grande público, combinando os conhecimentos mais avançados de neurociências publicados nos últimos 15 anos em revistas científicas internacionais, traduzidas numa linguagem simples, para que as pessoas possam compreender os conceitos que são relativamente complexos, mas de uma forma simples e que seja algo que seja aplicável na sua vida real, nos seus desafios do dia a dia, né? Mas foi difícil porque era muita informação e eu tive que aprender o exercício de síntese, e ao cortar eu verifiquei que tenho 2 livros. Na verdade, eu publiquei apenas um. Olha, neste caso, neste particular, João, acabaste por, como estava a dizer, esse processo de escrita que teve, como qualquer contexto aqui de publicação, todos estes desafios de organizar e de estruturar. Estavas a dizer simples, mas obviamente não simplistas, não é? Portanto, obviamente uma linguagem não simplistas, exatamente. De alguma forma, e como tu aqui muito bem o fizeste, procurando sustentá-la sempre e como alguma forma isso já também seria de esperar. Olha, tinhas algum alvo específico quando escreveste? Já falaste aqui de algumas das pessoas, quer dizer, quando estavas aqui a escrevê-lo, a pensar, ok, para quem é que eu acho que este livro fará muito sentido? Embora já me apresentaste aqui alguns contextos, mas é obviamente sempre importante de termos o leitor a linha de fundo para percebermos, quando o escrevemos, orientado exatamente para isso. Tinhas ideia de... ou tinhas para quem bem foi definido? pensado o livro, né? Sim. Para quem foi pensado o livro foi, primeiro, para os acadêmicos que não conhecem nada de neurociências e que são tradicionalmente investigadores da área da psicologia, seja ela das organizações, seja ela psicologia educacional, mas, sobretudo, para o grande público. O objetivo desse livro foi a divulgação científica e assim não transformar ideias complexas em ideias simplistas, mas em ideias simples que as pessoas possam, de alguma forma, aplicar os conceitos, né? O grande público foi para quem eu pensei esse livro. Por quê? Porque nós estamos numa era de muita instabilidade em vários domínios, a nível social, a nível de saúde pública, a nível econômico, a nível emocional. Então, nós estamos numa era de muita instabilidade. E a esmagadora maioria das pessoas, e todos nós, não fomos educados a termos inteligência emocional na escola desde pequenos. Então, nós precisamos aprender a nos educar emocionalmente. É algo que nós precisamos de ter uma formação, seja ela básica, seja secundária, seja curso para executivos, seja curso para desenvolvimento pessoal, mas é algo que nós precisamos. Por quê? Para que nós sejamos capazes de enfrentar esses desafios de instabilidade que o nosso mundo está vivendo, cada vez mais, né? Então, a inteligência emocional é a capacidade de nós darmos inteligência às emoções, né? De uma forma clara, de uma forma estruturada e com uma série de mecanismos. O que o livro faz é ajudar as pessoas a compreender o conceito de inteligência emocional, o que a neurociência tem para nos ensinar e acrescentar sobre o conceito de inteligência emocional e como é que eu aplico isso na minha vida real, nos meus relacionamentos, como é que eu aplico no meu processo de liderança nas empresas, como é que eu aplico no relacionamento entre as equipas, como é que eu aplico isso nos relacionamentos em casa, na qualidade e na complexidade dos relacionamentos humanos, e como é que eu lido também com as questões externas dos desafios da vida, né? As pessoas, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos todos com inteligência emocional, vivem muito com medo e não sabem disso, não têm autoconsciência emocional do medo. O medo se transforma em raiva, o medo se transforma em insegurança, o medo tem muitas máscaras de expressão verbal e comportamental, e nós precisamos aprender a termos autoconsciência do medo, da raiva e das outras emoções, para que nós sejamos capazes de lidar com as situações, né? Então, para que eu pensei nesse livro? Aplicação às organizações, sobretudo para profissionais, aos quais eu tenho trabalhado nos últimos 17 anos, formação para líderes com inteligência emocional, e também a nível da educação, porque cada vez mais nós queremos, de alguma forma, ajudar que as pessoas e que o processo educacional em Portugal e no mundo traga a formação para as crianças e adolescentes
da inteligência emocional e social. É muito importante isso, né? Acho que eu me estendi muito. João, não, por amor de Deus, pelo contrário. Olha, João, tens ideia se, de facto, nestes últimos anos, estes 2 últimos anos que vivemos, enfim, do ponto de vista profissional, em condições únicas até à data, acreditas que, por tudo aquilo que vivemos e estamos a viver, se tem sentido um crescimento de importância destes temas junto das organizações? Portanto, acreditas que, seja do ponto de vista do contacto que estabelecem contigo ou com outros colegas também dentro destes âmbitos, dentro de inteligência emocional, sentes, enfim, eu tenho a minha percepção, enfim, obviamente, sem dados concretos, mas tenho notado, digamos aqui, e as empresas foram fazendo ao longo da pandemia muitos exercícios exatamente para procurar, digamos assim, preencher e colmatar algo que levou aqui uma grande machadada, não é? Aqui nos últimos tempos. Há números sobre isso que sejam... Eu posso dizer o seguinte, posso falar da minha experiência profissional. Eu fui um dos primeiros profissionais a levar a liderança com inteligência emocional, um modelo de liderança validado cientificamente, para Portugal em 2005. E, na época, houve uma grande explosão de procura do conceito de liderança com inteligência emocional por volta de 2005. 10 anos depois, eu verifiquei uma coisa triste, que houve uma explosão de formadores na área de liderança com inteligência emocional que, de certa forma, banalizaram o conceito, do ponto de vista científico, a sua seriedade. Isso aconteceu tanto em Portugal, como também no Brasil, como também em África. O que eu observo agora, ao fim, estamos a falar desde o início da pandemia, no final, 2020, 2019, as pessoas estão a voltar a ter um interesse em inteligência emocional, mas estão a procurar coisas mais profundas e sérias, e não aquela coisa cor-de-rosa, aquelas formações de abraçar árvores, sabe? De má qualidade. Então, as pessoas... as crises que nós estamos a viver, a crise da pandemia, a crise econômica, a crise social, a crise da guerra, essas crises, a crise do clima global, né? A crise dos suprimentos, supply chain, né? Em termos de alimentação, todas essas crises, elas são muito ruins, naturalmente, né? Não são agradáveis, mas elas também são um despertar emocional para as pessoas. Então, as pessoas, quando se sentem desequilibradas, começam a procurar mais esses conceitos. E foi isso que nos motivou a levar algo de qualidade, que tenha um fundamento científico sério, mas que seja prático, que não seja uma coisa muito erudita e acadêmica, que às vezes é totalmente incompreensível para as pessoas, né? Certo. Então, fazer essa ponte entre uma ciência de qualidade, seja ela psicologia experimental, seja ela de neurociências, mas que seja aplicável nos relacionamentos práticos. Eu estou em lockdown, com a minha família em casa, como é que eu faço? Com as crianças e adolescentes, que nós temos problemas seríssimos a nível da adolescência em Portugal. Questões das lideranças, nós temos o problema agora dos despedimentos em massa, que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, e não sei se em Portugal também está tanto. Não tem mas há um problema grande de lidar com as emoções e lidar com os relacionamentos, né? Então, a ideia foi reviver esse conceito novamente, mas dando a dignidade científica que ele merece, né? Com exercícios, por exemplo, esse livro tem exercícios práticos aplicados às organizações, são 20 situações práticas reais, que toda a gente que trabalhou numa empresa já viveu, com chefes, né? E tem situações práticas para as crianças e adolescentes também, né? E na primeira parte do livro é a parte mais, eu diria, cientificamente mais... João, era isso que eu te ia perguntar. Deixa só dar aqui uma cutucada aqui às pessoas, para lhes dizer que este livro que tenho na minha mão, do João Ascenso, está disponível em todas as livrarias em Portugal, na UC, na FNAC, também na livraria da Lidl, mas se está deste lado aqui, pode habilitar-se a receber na próxima semana este livro. Não irá recebê-lo autografado pelo João, mas ficará lá quase próximo. Pelo menos levará aqui todo o conhecimento aqui destes, tanto conhecimento que o João destila aqui por esta... E para se habilitar a isto, nada mais simples do que partilhar esta mesma iniciativa, esta mesma ação, este live, seja no Instagram ou no LinkedIn, para podermos de alguma forma premiar.
Relembrar que nestes últimos 2 anos, portanto, esta minha iniciativa começou em 2021, já foram oferecidos mais de 100 livros aqui a muitos profissionais, procurando aqui, no fundo, estimular a hábitos, a aquisição de bons hábitos de leitura e que seguramente não vai querer também aqui perder. Portanto, já sabe, se está aqui a assistir, Carla Freitas, Cristina, Bruna, Mónica, José cada vez, tantos que estão por aqui, por favor, deixem também aqui esse registro para se habilitarem aqui a esta excelente prenda aqui que poderá chegar na sua caixa de correio. João, podes-me explicar? Portanto, o livro tem 3 partes diferentes, dividiste o livro em 3 blocos, podes-nos, sem desvendares tudo, porque não queremos deixar isso de lado do nosso leitor, quais foram as 3 partes com que tu quiseste dividir, embora já o tivesse explicado, mas agora sim, explicando um pouco melhor, parte a parte, qual foi esta divisão que tu promoveste aqui do próprio livro? Bom, a primeira parte é a parte exatamente da neurociência propriamente dita. O que a neurociência tem a nos ensinar sobre inteligência emocional? Então nós começamos com as bases neurais das emoções. Quais são as emoções que existem? Quais são as bases cerebrais de cada uma das emoções básicas? Medo, raiva, alegria, tristeza, e aí por aí sucessivamente. Quais são as bases neurais de todas as emoções morais? Né? Ou seja, o leitor vai ficar com um panorama completo de todas as emoções que existem e quais são as suas bases cerebrais, quais são as funções de cada uma das emoções e quais são os mecanismos cerebrais associados a cada uma dessas emoções. Depois, quais são as bases cerebrais da autoconsciência emocional, que é a base da inteligência emocional. Como é que funciona o mecanismo cerebral do processo de autoconsciência emocional. Quais são as bases cerebrais do autocontrolo emocional? Ou seja, quando eu tento controlar as minhas emoções, eu estou com raiva, eu tento controlar as minhas emoções, qual é o mecanismo cerebral que está a decorrer? Né? Depois, nós temos também a teoria das emoções positivas, a importância que laboratórios de investigação inteiros estão a trabalhar os efeitos das emoções positivas na criatividade, na inovação, no aumento de recursos cognitivos, mentais, nos recursos de saúde. Quais são os benefícios que já estão comprovados cientificamente das emoções positivas? Quais são as emoções positivas que existem? Quais são as bases cerebrais de cada uma das emoções positivas que existem? Não são todas que estão mapeadas ainda, mas grande parte delas já está mapeada cientificamente. E, portanto, também qual é a relação da biologia e do cérebro com os relacionamentos humanos. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a aplicação da inteligência emocional na educação. Portanto, quais são os programas, e até vai haver agora na segunda-feira, no dia 6 de junho, um evento de lançamento do livro também aplicado à educação. Portanto, vamos chamar o Peter Senge, do MIT, o professor Mark Greenberg, que criou o primeiro programa de educação da inteligência emocional nos Estados Unidos também. E também o Pedro Cunha, da Fundação Gulbenkian, a professora Alexandra Marques, da Faculdade de Psicologia também da Educação. E quais são os programas de educação que existem de inteligência emocional? Foram lançados inicialmente nos Estados Unidos e depois alguns desses programas estão a ser aplicados em Portugal, uns deles através da Gulbenkian e outros também através da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Né? E depois com exercícios práticos para os leitores, exercícios práticos para crianças, adolescentes e educadores. Né? E finalmente, na terceira parte, a aplicação da inteligência emocional à liderança. Então, nós temos um modelo de liderança com inteligência emocional validado cientificamente pelo Richard Boyatzis, os estilos de liderança com inteligência emocional, com exercícios práticos para os líderes e para os membros das equipas. Né? Então, basicamente, são essas 3 partes do livro. Estas 3 organizações aqui, que de alguma forma, aliás, o livro está bem, digamos aqui, pelo menos bem dividido, e, portanto, conseguindo aqui o leitor facilmente encontrar, no fundo, todas estas componentes. Bom, estamos aqui praticamente também já em começar a rota de fecho aqui desta nossa conversa. Já sabe, queria muito oferecer-lhe este livro, eu e o João, e, portanto, trago-lhe aqui essa sugestão para se juntar a nós e se juntar aqui também que eu também acredito, João, um grupo cada vez maior de pessoas a interessar-se sobre o tema, não é?
de pessoas que, no fundo, começam a querer, sejam, lá está, por terem vivido também situações mais desafiadoras nos últimos tempos, mas há, de facto, um interesse da opinião pública. Aliás, muito recentemente, penso que é do teu conhecimento, a Farfetch, ou melhor, a Fundação José Neves, criou uma aplicação móvel e que de alguma forma tinha por objetivo exatamente essa mesma, digamos assim, portanto a aplicação chama-se 29KFJN, uma aplicação muito virada para estas questões da saúde mental, e portanto acredito muito também onde estes temas de alguma forma também são de certa forma aqui retratados e visados, não é? João, eu de alguma forma, obviamente, o público que também me acompanha aqui, muito orientado para esta questão organizacional, eu perguntava-te, embora abrindo também espaço para quem queira colocar alguma pergunta ao João, por favor, o João será seguramente aqui de todo o interesse receber também algumas questões que queiram aqui colocar, portanto é só deixarem aí uma pequenina mensagem para que eu possa depois também ler aqui ao João. Mas João, que conselho darias aqui a um empresário para começar a tratar estes contextos aqui da inteligência emocional? Como é que ele pode agora, enquanto empresário, de alguma maneira iniciar esta jornada esta caminhada para eventualmente aqui um trabalho com as suas equipas, com os seus colaboradores, digamos assim, neste eixo que de alguma forma tu retratas aqui no livro, e pronto, eu gostava obviamente de que pudesses sistematizar eventualmente por algumas etapas este processo que, pronto, deixando aqui um contributo interessante que seguramente irá deixar aqui o empresário com alguma também curiosidade também e pelo menos uma ação prática que estamos a trazer-lhe aqui também. Olha, a formação para líderes, a formação de liderança com inteligência emocional, ela, da minha experiência destes 16 anos, ela tem um grande impacto nos líderes nas empresas. Por quê? Porque as pessoas aprendem mecanismos de treino prático, de autoconsciência emocional das suas próprias emoções, e muitas vezes o feedback que nós recebemos as pessoas não tinham noção do tamanho de quais eram as emoções que as próprias pessoas geram nas empresas no dia a dia. Elas chamam de estresse, está um estresse danado, está um estresse muito grande, mas elas não são incapazes, às vezes, têm dificuldades em dar nome às emoções. Então, o processo nós chamamos tecnicamente de literacia emocional, de sermos capazes de termos autoconsciência emocional de qual é a emoção que nós estamos a sentir num determinado momento, como é que nós gerimos internamente essas emoções, para que nós tenhamos relacionamentos de liderança saudáveis e construtivos. Porque se nós não formos capazes de gerir as nossas emoções adequadamente, isso irá influenciar negativamente a minha relação com as equipas. E isso é o que mais comumente acontece, né? Então, dois grandes focos para os líderes das empresas a chamada autoconsciência emocional e autogestão emocional, ou seja, voltada para o self, para a autoaprendizagem de tudo isso, é uma parte muito importante da formação. E depois trabalharmos a questão dos relacionamentos com as equipas. E quando nós falamos de relacionamento com as equipas, nós precisamos ter em conta duas coisas. A primeira delas, as equipas são algo para serem desenvolvidas a longo prazo. As pessoas precisam, para além de terem a noção de qual é o job, os resultados que querem alcançar na empresa, e ter uma noção de como é que eu vou desenvolver a equipa. Cada membro da equipa precisa ter um plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento ele tem que ser estruturado de uma forma no dia a dia, de forma a nós termos um tipo de relacionamento que gradualmente vá desenvolver as competências das pessoas, tanto a nível técnico quanto a nível de gestão, mas sobretudo também a nível comportamental e emocional, e criarmos um tipo de relação, ou seja, a qualidade do relacionamento que os líderes estabelecem é que vai determinar se as equipas vão evoluir ou não ao longo do tempo. Existem equipas que continuam na mesma durante anos, porque o seu chefe não trabalha o processo de desenvolvimento das equipas através do relacionamento. Ou seja, através do tipo de relacionamento de mentoria, de coaching, de um desejo genuíno de desenvolver as pessoas, para que elas evoluam, não só do ponto de vista profissional, mas também a nível pessoal. Esse tipo de relacionamento que é muito trabalhado também nas formações de liderança com inteligência emocional.
ou seja, nós começamos com o foco primeiro nos próprios líderes e depois em ferramentas práticas de como os líderes desenvolvem as suas equipas, quais são as ferramentas práticas para o fazer, como é que lidam, como é que organizam, como é que estruturam e como é que é a prática do dia a dia, por exemplo, num plano a 6 meses, né? Então, a inteligência emocional ela pode ser uma ferramenta muito poderosa quando bem feita, quando bem aplicada. Que bom. João, queria que agora para fecho aqui da nossa conversa, que normalmente tem aqui uma duração aqui e que hoje está de alguma forma também limitada um pouco pela tua disponibilidade também, do qual desde já te agradeço. Olha, gostava que para quem queira falar contigo, qual é a melhor forma de te contactarem para, digamos... Olha, a melhor forma de me contactarem é me mandarem um e-mail. Eu sou Okay. mais rápido por e-mail do que por SMS ou qualquer outra forma de comunicação. Pronto, então se calhar eu depois vou pedir-te, desafiar-te para me deixares o teu e-mail e vou colocá-lo aqui nesta mensagem. Eu posso colocá-lo aqui já, não? Posso colocá-lo? Eu depois posso partilhar então com a tua autorização, devido à autorização, claro que sim, com maior todos, prazer. para que as pessoas também possam contactar aqui para eventualmente aqui explorar e aprofundar um pouco melhor toda esta jornada que, como digo, acredito também em muitas delas de facto ser uma jornada ainda muito ainda numa fase ainda se calhar muito embrionária, muito inicial, e que seguramente irá contribuir e muito para também um momento em que, aliás, hoje vi um artigo também relevante da preocupação, aliás, um comentário que foi lançado ontem, julgo eu, no Twitter pelo Elon Musk, e que fala um pouco agora destes novos ambientes híbridos que começam a retirar às empresas alguma identidade. Portanto, ou seja, o colaborador que hoje não vive o dia-a-dia da empresa tem um conjunto de emoções e de sensações, eventualmente, e de relação com a empresa diferente do colega que trabalha no dia-a-dia. Portanto, estes temas vão seguramente aqui a ganhar, João, maior relevância, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, e este livro chega exatamente em boa hora para, de uma forma bem pragmática e muito, digamos, direta, aqui um conjunto de construtos teóricos, ajudar também o leitor a tomar uma noção sobre, digamos, o caminho e a jornada que deve aqui empreender. Mais uma vez, antes de me despedir, de alguma maneira voltar aqui a reforçar que estivemos a falar com o João Ascenso, o autor do livro Neurociências e Inteligência Emocional. João, foi um prazer imenso. O prazer foi meu, Pedro. Muito obrigado. Obrigado a todos os que nos ouvem. Muito obrigado. Aqui a oportunidade de trocarmos aqui algumas palavrinhas. Qualquer coisa que precisarem, nós estamos às ordens, que nós podemos ajudar. E espero que, para aqueles que tenham interesse em comprar o livro, que ele seja útil de alguma forma a cada um de vocês. Foi para esse objetivo que nós escrevemos. Exatamente, acredito que sim, que essas transformações provavelmente, se calhar, são transformações que muitas das vezes vão acontecer um pouco mais à frente, mas que provavelmente poderão ter aqui, com este instrumento, o seu, digamos aqui, o seu rastilho inicial, não é? o seu rastilho aqui para este projeto. Grande João, a todos. Um forte abraço a todos. Já sabe, obrigado a todos. Voltamos a ver em breve. Obrigado por ter estado aqui connosco e até mais e até uma próxima oportunidade. João, fica por aí que vamos só beber um micro cafezinho digital. Ok. Um abraço a todos.